Nesse ano de 2020, devido à pandemia, devido ao lockdown, de limitações sobre as possibilidades de treinamento, possibilidades e opções, eu pessoalmente resolvi voltar aos meus treinos de triatlon. O pessoal que segue aqui o canal sabe que eu já fui triatleta profissional, mas que atualmente eu tenho me dedicado integralmente à minha carreira como treinador e faço somente a modalidade da natação. Porém, pela situação do lockdown, as piscinas estavam fechadas, academias estavam fechadas, então eu fui, entre aspas, aí, forçado a voltar a pedalar e a voltar a correr, e acabou que sem ali muitas intenções, eu fui tomando gosto novamente pelos treinos de triatlon, eu encaixei uma boa rotina e eu resolvi entrar em forma e associei os treinos de triatlon com uma dieta e fiz uma transformação aí que ao longo de 6 meses eu perdi 5 quilos. Nesse vídeo eu vou passar para o pessoal aqui no canal, para você que é assinante, quais foram as estratégias de treino que eu utilizei e além também de detalhes da minha dieta, do que eu comi ali para cada refeição, se eu usei suplementos ou não. Então fica ligado aí que eu acho que você vai aprender bastante sobre perda de peso associada a esportes de endurance. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Só para lembrar que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você quiser ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Antes de começarmos aí sobre esse vídeo de transformação, de perda de peso usando treinamentos de esporte de endurance, eu só queria fazer um lembrete porque quando eu coloquei nas mídias sociais que eu iria fazer esse vídeo, eu pedi para o pessoal fazer perguntas sobre o tema de perda de peso e esporte de endurance, mas eu acho que vai ficar coisa demais. Então o que eu vou fazer? Na semana que vem, na próxima quarta-feira, eu vou soltar um vídeo respondendo todas as perguntas que vocês deixaram nas mídias sociais aqui no nosso canal. Mas então vamos lá, qual foi a história dessa transformação? Por que eu resolvi aí pegar um pouco mais pesado nos treinos, apertar um pouquinho ali a minha dieta e entrar em forma? Eu já fui triatleta profissional há muito tempo atrás. Em 2007 eu fui o triatleta profissional mais novo do Mundial de Ironman no Havaí. Eu aposentei e desde então eu tenho feito os treinos muito aleatórios aí de triatlon, apenas para conseguir acompanhar meus atletas. Quando a gente for pedalar, eu pedalo ali com eles um pouquinho, ou então às vezes eu corro com meus atletas. Eu tenho focado mais na modalidade da natação, inclusive fazendo competições. Eu fui o 6º colocado no Campeonato Mundial de Travessia em 2019, mas aí devido à pandemia, devido ao lockdown, todas as piscinas que eu tinha acesso foram interditadas e eu não conseguia ir então fazer meus treinamentos de natação e de musculação, que eram os principais que eu tenho feito aí recentemente. Então dessa forma eu fui forçado aí a voltar a correr e a voltar a pedalar para me exercitar. Então o que aconteceu? Ao longo dos 6 meses eu resolvi, não quer saber, eu vou entrar em forma de novo aqui no triatlon. Eu tô curtindo muito os treinos, inclusive durante o lockdown também eu me mudei para um lugar que é muito melhor para pedalar e para correr, que geralmente eu moro numa megalópole, uma cidade ali com mais de 7 milhões de pessoas, mas durante essa confusão, pela minha assessoria, a gente não podia fazer os treinos, então falou, quer saber, eu vou tirar um ano meio que sabático aí dos treinos presenciais da assessoria, vou mudar aqui para um lugar mais tranquilo e voltei a pedalar e voltei a correr. Antes de entrar sobre detalhes, sobre qual foi a nutrição e quais foram os treinos, só para passar um pouco do meu histórico, para que você entenda aí o tipo de carga que eu fiz de treinamento, não foi tanto assim para mim, pelo meu histórico. Quando era triatleta profissional, eu treinava cerca de 35 horas semanais de treinos líquidos. Então, durante essa pandemia, eu fiz mais ou menos ali 15 horas semanais, o que é a carga de um atleta amador
de ali intermediário para avançado. Então, tem muita gente aí que assiste esse canal que pode ser que treine muito mais do que isso. É claro que se você for um atleta iniciante, talvez seja um pouco demais, mas só para você entender aí, inclusive, o gasto calórico que eu passava ali, que eu tinha todos os dias. O segundo ponto muito importante, antes de entrar nos detalhes aqui da nutrição e dos treinos, é explicar que eu tenho diabetes tipo 1, sempre tive, que eu fui diagnosticado no ano 2000, então passei a maioria da minha vida aí fazendo ali de 10 a 15 testes de glicose sanguínea todos os dias, tomando ali 8 a 10 de injeções todos os dias. Então, primeiro, eu tenho um relacionamento com a comida um pouco diferente, é muito mais funcional do que em relação a prazer. Quando eu olho para determinados grupos de alimentos, eu visualizo o impacto que aquele grupo, que aquela refeição vai ter na minha glicemia, ao invés de pensar o quão gostoso vai ser aquela comida ali ou não. Então, na prioridade seria saúde, depois performance e depois eu me preocupo ali com o paladar. Então, o meu relacionamento com comida é um pouco diferente da maioria das pessoas, pela essa questão da saúde e também pela questão da performance, mas eu acredito que se você por acaso estiver assistindo esse vídeo, é porque você também tem esse interesse da performance. Pode ser que é lógico que todo mundo preocupa com a saúde, mas você não é forçado aí a seguir uma dieta muito regrada em relação à sua saúde. E por final, pela essa questão da minha dieta estar associada muito à relação à minha saúde, eu não economizo financeiramente com o que eu como. É a minha prioridade, eu posso ficar sem muita coisa, mas eu faço questão de investir na minha dieta, de comprar comida de qualidade, de não olhar preço aí quando eu vou no supermercado e quero comprar os alimentos que eu sei que vão fazer bem para mim, tanto em relação à saúde quanto em relação à performance. E o segundo ponto é porque eu já moro na Ásia há mais de 13 anos, então pode ser que determinados tipos de alimentos vão ser um pouco diferentes aí para você, determinados costumes, porque o ambiente aqui meio que moldou o que eu faço hoje em relação à minha alimentação. Vamos aos específicos então da estratégia de treino que eu utilizei para entrar em forma novamente. Então, foram mais ou menos uma média de 15 horas semanais de treinos. E o que eu estava fazendo? 3 vezes na semana eu tinha treinos duplos e 4 vezes na semana um treino único, porém um pouco mais longo, de mais ou menos 2 horas. Eu não vou entrar em detalhes em exatamente o que eu fazia em cada dia aqui, senão acho que não é o ponto aqui desse vídeo. É mais interessante para entender o gasto calórico. Então, mais ou menos aí eu comecei com 75 quilos, inclusive é importante aí mencionar, e eu terminei esse ciclo com mais ou menos 70 quilos. Então, um gasto calórico aí, o meu basal devia ser ali um pouquinho abaixo de 2.000 calorias por dia, qualquer coisa perto de 1.700, e como eu estava fazendo uma média de 2 horas de treino por dia, eu acredito que eu estava ali gastando mais ou menos 3.000 calorias diárias. É claro que muda um pouquinho dependendo do treinamento que eu estava fazendo em cada dia, da intensidade, mas esses são os números que eu visualizava e que você pode visualizar também. O pessoal aí sempre pergunta muito em relação à musculação. Eu fazia sim musculação 2 vezes na semana, 2 desses treinos duplos eram para musculação e o restante aí era uma distribuição de natação e ciclismo e corrida. Então agora que você entendeu aí a carga calórica que eu estava utilizando por dia, vamos visualizar aí 3.000 calorias por dia, qual que foi a estratégia de nutrição que eu usei? Primeiro, vamos lembrar lá da questão do diabetes. Então, naturalmente, eu sempre utilizei uma estratégia low carb com baixa quantidade de carboidrato. Não é necessariamente, se você não estiver acostumado, o que eu ia sugerir, porque existe todo um período de adaptação. Se você não for adaptado à dieta low carb, a qualidade dos treinos vai sofrer demais. Então, inclusive, é muito perigoso você fazer isso na véspera da sua prova.
Então, esse é um ponto muito importante se você já tiver costume ou se você quiser passar por essa transição, dessa adaptação low carb, então aí já é outro papo. Mas eu queria deixar claro aqui que é uma situação muito individual minha. Então, o que eu fiz? Eu associei o low carb com déficit calórico. Então, eu sempre visualizava, eu quero ter ali mais ou menos umas 300 calorias de déficit por dia, que eu acredito que esse número ainda me permite treinar com muita qualidade. Eu nunca vou sentir muita fome. É claro que eu sempre tenho aquela sensação que daria para comer um pouquinho mais. Você vai dormir meio leve ali, termina as refeições com a sensação que poderia repetir. Então, para mim, esse era o objetivo em relação a déficit calórico e em relação também ao meu approach mental com a minha dieta. Mas eu tô falando muito em caloria, 3.000 calorias por dia, com déficit de 300 calorias. Eu contava caloria? Não. Inclusive esses 3.000 aí é mais ou menos um chute aproximado e as 300 também. Eu não acredito muito nessa questão de ficar contando caloria. Primeiro que é praticamente impossível, é totalmente impraticável. E inclusive eu recomendo, às vezes eu mando um atleta me fala, vou ver um nutricionista, aí eles voltam com um plano nutricional, com 2 colheres disso na hora do almoço, com 3 colheres disso, não sei o que, não é muito prático. Então, a minha sugestão é que você aprenda bastante sobre nutrição e que você consiga aí na hora das suas refeições visualizar aí os grupos de comida e a quantidade ali, você vai ter uma ideia da quantidade de carboidrato, da quantidade de proteína, da quantidade de gordura que vai ter ali no seu prato. Eu acho importante desenvolver esse conhecimento de uma nutrição básica para que você entenda o que você vai estar ali comendo em todas as refeições. E um detalhe muito importante que funciona muito bem para mim, mais uma vez, pela questão da minha saúde e do diabetes, eu repito muito as refeições. Então, o meu café da manhã, o meu almoço e o meu jantar não tem muita variedade. Mais uma vez, é uma coisa muito funcional. Tem muita gente aí que ficaria entediada, mas para mim, pela saúde ser prioridade, eu não importo muito. É claro que eu gostaria de ter mais variedade, porém, associando aí o útil ao agradável, primeiro que isso me deixa com mais saúde, é mais fácil controlar a minha glicemia, o nível de açúcar no sangue, repetindo as refeições. E também quando você encaixa ali uma quantidade de caloria por refeições, você fica ali tendo um déficit calórico todos os dias, é muito mais fácil se você continuar repetindo aquilo do que todo dia inventar uma refeição diferente e ali você vai ter que lidar com outras quantidades de caloria que você não vai estar acostumado. Passando para o menu aí diário, eu só queria mencionar um pouco que eu tenho acesso ao monitor isso aqui que faz os testes pela ponta de dedo, aí pelo sangue, e tenho acesso também ao monitor de glicemia contínuo. É um sensor que eu coloco ali debaixo da pele. Eu não tô com ele aqui agora, porque inclusive é caríssimo de usar, custa mais ou menos aí $200 para cada 10 dias e você não pode interromper. Então liga ali e fica 10 dias rodando. E o que acontece? Isso aqui me dá a leitura da minha glicemia, do açúcar do sangue, 24 horas, a cada 5 minutos ele me manda um sinal. Então, a partir disso, eu consegui desenvolver um menu que funciona muito bem para minha saúde, que evita aí picos glicêmicos, que eu não preciso usar tanta insulina assim. Inclusive, alguns atletas profissionais usam esse material aqui também para ter um maior conhecimento da resposta glicêmica que ele tem em relação à dieta. Então, como que eu estruturo as minhas 3 refeições? O café da manhã, quando eu acordo, eu tenho menos sensibilidade à insulina, então o meu café da manhã é um café mais gordo, que eu uso mais gordura, seguro ali um pouquinho na proteína e seguro também no carboidrato. Na hora do almoço é uma hora que para mim é interessante de ingerir mais proteína, quantidade moderada de carboidrato e moderada de gordura, e no jantar eu ingiro um pouco mais de carboidrato, no meu caso um pouco mais, ali são 30, 40 gramas, que ainda é muito pouco comparado à maioria das pessoas, porém eu estou mais sensível à insulina, então eu posso me dar o luxo aí de comer ali uma salada muito maior, com muito mais vegetais, e faço muito menos de ingestão de proteína e de gordura. Finalmente, o que eu como aí durante o dia? Eu vou pegar um dia clássico aí que eu faço 2 treinos ali de mais ou menos 1 hora. Primeiro treino no período da manhã, o segundo treino antes do almoço.
Antes do primeiro treino, inclusive eu vou colocar algumas fotos aí para que você consiga visualizar o tamanho, o tipo das refeições. Antes do primeiro treino, na verdade, antes de todos os treinos, eu sempre uso café preto. Tô tentando desviciar aí da cafeína, eu uso meio café descafeinado e meio café normal. Uma xícara de café preto e também 2 ovos cozidos com alguns temperinhos ali para dar um gostinho. Então ali eu faço meu treino, 1 hora, não ingiro nada, somente água, e na volta do treino eu passo pro meu café da manhã, que eu prometo vai ser a única coisa esquisita que você vai ver aqui nesse vídeo, que geralmente é uma porção média de proteína. Eu costumo utilizar algum peixe de água fria, então pode ser salmão, pode ser sardinha, pode ser atum. No caso dessa foto eu estou ingerindo aí sardinha com ovos cozidos e também ali com tempero. Coloco um pouco de azeite de oliva e faço a ingestão também aí de um combinado. Isso aí foi inclusive criação minha, de abacate com esses cubinhos que eu coloco no freezer ali no diante, de leite de coco congelado, fica uma delícia. Um pouco de semente chia dormida aí durante a noite em leite de coco também, e um pouco de tempero aí, nesse caso eu usei canela. Antes do segundo treino do dia, que eu faço mais ou menos ali 11h30 da manhã, eu repito aí o meu pré-treino, que é uma xícara de café com 2 ovos cozidos. Então eu faço a segunda sessão ali de mais ou menos 1 hora e parto pro almoço. Bom, passou a esquisitice aí do café da manhã, agora vai ser comida normal pelo resto do dia. Na hora do almoço é a refeição da proteína, então um bife ali relativamente grande de qualquer tipo de carne, pode ser frango, porco, carne vermelha, peixe, qualquer coisa. Nesse caso aqui eu estou fazendo a ingestão porco com sempre pelo menos uma porção relativamente grande de vegetais. Às vezes eu faço 2 se por acaso eu quiser ter um pouquinho mais ali de caloria, ou se por acaso eu tiver um treino um pouco mais forte no dia seguinte, mas vai ser mais ou menos isso aí, uma porção muito grande de proteína, uma carne relativamente gorda com uma porção de vegetais. E para terminar o meu turno da noite, é quando eu faço uma ingestão um pouco maior de carboidrato, mas nada do que você está pensando. Eu não como farinha, não como macarrão, não como pão, pela questão do diabetes principalmente. Então quando eu como mais carboidrato, é muita salada e é muito vegetal cozido também. Nesse caso, uma salada grega grande com 2 ovos cozidos e uma porção grande também de vegetais cozidos aí no lado. Essa comida é tailandesa dos vegetais, então eles colocam um pouquinho ali no tempero, um pouquinho inclusive de açúcar e de farinha também. Então por esse motivo eu acredito que essa refeição vai ter ali mais ou menos 40 gramas de carboidrato. E finalmente, utilizei algum suplemento. Eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal sobre suplemento, tudo que você deve saber, qual que é a minha opinião sobre o suplemento. Pessoalmente, eu não uso suplemento, com exceção de suplementos de conveniência. Então o que é isso? É quando você precisa fazer a ingestão ou de sais ou de carboidrato durante os treinos e você leva alguma forma de suplemento, algum químico aí, algum pó, então alguma barrinha, que vai deixar as coisas um pouco mais práticas ali para você carregar, para não ficar precisando carregar comida de verdade, que às vezes é um pouco mais trabalhoso e um pouco mais difícil de ingerir. Então, para ingestão de suplemento, eu sempre utilizei muito os sais, então eu sempre gosto muito de utilizar bastante sal. Acredito aí que pela questão do low carb eu preciso um pouco mais de sal, senão a minha pressão acaba que fica baixa demais. Para os suplementos de carboidrato, eu utilizo 2 opções. Uma é uma barrinha à base de castanhas, que ela é um pouco mais low carb, tem uma quantidade maior de proteína e de gordura. Então, se por acaso eu quiser fazer um treino aí mais low carb, eu utilizo isso. E quando eu queria fazer um treino com um pouco mais de intensidade, então eu queria ali administrar um pouco mais de carboidrato pré, intra ou então no pós-treino, eu utilizava esse suplemento, que é um suplemento de um carboidrato de muita lenta absorção. Aí, no Brasil o pessoal usa muito a base de palatinose. Esse aqui é um suplemento gringo chamado UCAN, é muito difícil inclusive de encontrar e de comprar. Então essas foram as estratégias aí, e é claro que eu sempre levava um gel aí, um gel normal no bolso, pela questão do diabetes, pela questão da emergência, se por acaso eu errasse a mão aí na insulina, eu precisava ali de um açúcar mais rápido, é sempre bom
tá ali com carboidrato na mão. Então fechamos aí, já falei dos treinos, já falei da dieta e eu queria passar aqui algumas dicas do que eu acho que funcionou muito bem para mim e alguns fatos curiosos, interessantes também. Pela questão da pandemia e do lockdown, acabou que acesso a bar, balada, álcool ficou praticamente nulo aqui na minha situação. Então, não que eu sempre fui muito baladeiro aí, mas talvez encontrar com os amigos uma vez na semana, tomar 1, 2 drinks. Então, uma coisa que eu fiz durante esses 6 meses, eu tomei 3 drinks em 6 meses. Então, eu cortei o álcool praticamente totalmente. Inclusive, depois eu pensei não somente as calorias do álcool, eu fiz uma conta aí baseado em 2 drinks semanais, são mais ou menos 1 quilo durante 6 meses. Isso utilizando drinks com zero ou com pouquíssimo teor de açúcar, que mais uma vez pela questão da saúde eu não faço a ingestão do açúcar, então seria ali uma vodka, um whisky, um gin com uma água com gás, alguma coisa do tipo, sem qualquer questão do açúcar, somente considerando as calorias do álcool. Agora, essas 2 dicas para mim foram fundamentais, não precisa ficar fazendo conta de caloria, não precisa aí inventar muita moda. Primeiro, não repetir o almoço, então eu sempre ali pegava aquela porção do almoço e terminava por ali mesmo, tomava bastante água. Eu acredito que hidratação é muito importante aí também para que você não tenha a sensação que você está com fome. Então terminava de almoçar, já levantava, ia escovar meu dente e voltava para o trabalho aí na parte da tarde. E a segunda dica é um jantar leve. Você viu aí, apesar de ser bastante volumoso, eu comia bastante vegetais, bastante salada, alguns ovos cozidos ali, mas um jantar relativamente leve e com poucas calorias. Então eu sentia que era suficiente para me dar energia, para que eu não sentisse aí tanta fome à noite e conseguisse dormir bem. Porém, eu sempre acordava com aquela sensação de acordar muito leve, de ter comido muito leve na noite anterior. Então, quando eu conseguia fazer isso, comer normal no almoço, sem repetir, e jantar leve também, e dormir tranquilo e acordar no outro dia, continuar com a rotina de treinamento, eu comecei a repetir isso, então que eu comecei a ver mais resultado em relação à perda aí do peso corporal. Então esse foi o vídeo aí de hoje, pessoal, um formato um pouco diferente, um assunto um pouco diferente, mas que eu achei, inclusive para mim foi um experimento muito interessante também, dessa transformação, dessa perda de peso. Então pensei, vou dividir com o pessoal lá do canal, pode ser que eles aprendam algumas coisinhas. Então eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que, se você tem alguma dúvida em relação à nutrição, deixa aqui, eu vou tentar responder principalmente sobre esse vídeo, sobre o material que eu coloquei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar responder quando possível. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar aqui nosso canal e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguys.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima e bons treinos!